o poder da bênção do Pai. O poder da bênção do Pai. Revela nossa identidade e destrava o nosso destino. Eu quero desafiar você a pegar o esboço da membresia no aplicativo da nossa igreja, a estar acompanhando essa palavra. Você sempre vai ter acesso, antes de começar o culto. Se você quiser, você pode já acessar, baixar. Eu faço questão que você acompanhe, que você tenha acesso a esse material, para você se aprofundar, para você levar para a sua casa, para você chegar preparado para o LGF, porque no LGF vai ser um lugar onde você vai conversar sobre essas coisas, sobre aquilo que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, e ali no LGF vai haver um clamor, e vai ser uma obra completa. Eu pessoalmente gosto muito de estudar tudo profundamente, nada superficial, e eu gostaria que assim também fosse com você. Quem já teve a experiência de acompanhar a palavra na celebração, tendo baixado o esboço da membresia, que teve a experiência de baixar? Foi bom, foi bênção na sua vida? Olha quantas poucas pessoas. Eu quero desafiar você para o seu crescimento, a ter acesso às mesmas coisas que eu estou falando aqui, para que você possa estudar e se aprofundar. Amém? Então hoje, abra a sua Bíblia em Gênesis 27, 21 a 40, nós vamos falar sobre o poder da bênção do Pai, que revela a nossa identidade e destrava o nosso destino. Vamos à palavra de Deus. Guardar o pessoal ali da mídia, colocar. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Na verdade, ele mentiu, dizendo que era. Então disse: traga isso para perto de mim, meu filho, para que eu coma da caça de meu filho e eu te abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como cheiro de sucesso, é como o cheiro do campo que o Senhor o abençoou. Deus lhe dê o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam você e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai e lhe disse: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou eu, seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo. Antes que você chegasse, eu o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito, cheio de amargura, e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse:
Não é com razão que ele se chama Jacó. Jacó no hebraico significa suplantador, enganador. E o nome Jacó em grego é Tiago. Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá a seu irmão. Até aqui. Diga assim: você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Que o Espírito Santo nos ilumine com poder, com glória, com graça, para recebermos essa palavra. E nunca mais a nossa vida vai ser a mesma se nós deixarmos essa palavra entrar no nosso coração. Amém? Queridos, este é o drama de 2 irmãos chamados Esaú e Jacó, Edom e Tiago. Você falar o nome em hebraico ou você falar o nome em grego. 2 irmãos que brigam por causa da herança. Agora veja bem, esse povo que se tornou o povo mais poderoso e abençoado da terra, que existe até os nossos dias, eles não consideravam herança o patrimônio financeiro do pai e da mãe. Diferente de nós, que quando o pai e a mãe se aproximam da morte, os filhos começam a discutir assim: quem vai ficar com o terreno, quem vai ficar com o que está na conta bancária, quem vai ficar com o carro, como é que nós vamos dividir? E os irmãos se intrigam por causa de bens patrimoniais. Agora presta atenção, Esaú e Jacó, eles brigaram por causa de uma palavra de bênção. Eles não estavam olhando. O pai dele, Isaque, já era herdeiro de Abraão, o homem mais rico do Oriente Médio. E a Bíblia diz que ele multiplicou o patrimônio que ele recebeu de herança em 10, 40 vezes. Ou seja, Isaque já era muito mais rico que o pai Abraão, que já era o homem mais rico. E agora, os 2 filhos não querem o dinheiro. Eles têm um entendimento de algo espiritual muito forte, que a igreja deveria estar entendendo. Eles entenderam que a coisa mais poderosa que um pai, que uma mãe podem dar, se chama palavra de bênção. A palavra de bênção você não precisa repetir. Você diz uma só vez na vida e o céu começa a fazer acontecer na terra. A palavra de bênção, como é que eu sei se eu fui abençoado? Porque tem muita gente dizendo assim: eu sou abençoado, minha família é abençoada. Eu quero te perguntar, onde é que está essa palavra? Quem te deu essa palavra? Porque nós estamos confundindo nos dias de hoje bênção com, doutor Felipe, bons auspícios. Você que gosta de palavras difíceis. A pessoa, o que ela considera bênção? Ah, Deus te abençoe. É mais ou menos assim, ó. Eu espero que aconteçam coisas boas. A gente confunde bênção com pensamento positivo. A gente confunde bênção com votos, desejos de coisas boas. E nós temos que resgatar a verdade profunda da palavra de Deus. Bênção é uma palavra de autoridade que revela quem eu sou e diz aonde eu vou chegar na vida. Identidade e destino. Diga assim: identidade e destino. O que é ser abençoado? É receber uma palavra que fala do meu valor e que fala aonde eu vou chegar nessa vida. Então eu posso olhar para o meu casamento
eu posso olhar para a minha família, eu estou falando agora, dando o meu exemplo para você, eu posso olhar para o meu trabalho, e eu não estou dizendo assim que eu sou abençoado porque eu acho, porque eu espero, eu sei o que é bênção, e nessa noite você vai entender também. Nessa noite vai ficar claro como o sol do meio-dia, o que é bênção e o que é ser abençoado. Então, eu vou resumir, e eu quero que você guarde isso, a mensagem inteira. Eu vou traduzir para você. Sabe o que é bênção? É uma autorização para a sua vida dar certo. É uma autorização do céu para a sua vida dar certo aqui na terra. E se eu não descobrir quem quer me abençoar, como quer me abençoar e onde quer me abençoar, eu perco a minha vida andando em círculo. Queridos, esses dois irmãos, eles não estavam olhando para os milhões que o pai tinha, eles estavam olhando para uma coisa. Estava aguardando, o pai envelheceu, o pai não saía mais da tenda lá no Oriente Médio, no deserto, só dentro da tenda, o pai estava ficando cego, e eles estavam aguardando o dia que o pai ia chamar, para dar a palavra de bênção. Olha a diferença para nós, eles não estavam nem aí para o dinheiro do pai. Ah, meu amigo, isso eu não vejo nos dias de hoje. O que eu conheço, gente, como pastor, infelizmente a gente vê coisas que a gente não queria ver. O que eu sei de irmãos que não se dão por causa de herança, por causa de meio metro de terreno, por causa de 2 cabeças de vaca, umas vacas, Rafa, mas assim, olha, se fosse vaca gorda, mas umas vacas feias, aparecendo osso, aparecendo costela, cheia de carrapato que ninguém está vacinando, e os 2 irmãos brigando, se odiando, se jurando de morte. Mas você faz parte do único povo que a Bíblia diz que pode ser um povo abençoado. Se chama família, corpo de Cristo. Se chama igreja. A palavra de Deus diz que Deus tem um plano para nos abençoar. Isso está revelado no Novo Testamento. O problema é que a maioria das pessoas não entenderam como Deus abençoa. Então eu quero começar olhando mais profundamente para esse texto. Ponto de número 1, querido. A bênção do pai mudou a vida do filho e lhe deu destino. Olha para Jacó. Ele pega no versículo 27, diz, ele se aproximou e o beijou. Então o pai, ele sentiu o cheiro da roupa do filho. E ele disse assim, ele disse para o filho quem o filho era. Meu filho, você é como um campo fértil, um campo abençoado, meu filho. Ou seja, nos dias de hoje, é um pai chegar para o filho e dizer, filho, olha que forte, tu tem cheiro de sucesso, a tua vida vai dar certo. O filho entendeu quem ele era, agora eu entendi quem eu sou. Aí ele diz mais, gente, numa sociedade agropastoril que vive numa região que chove 1, 2 semanas e depois para de chover, você só tem boa agricultura dependendo de uma coisa, orvalho do céu. E aí o pai diz assim, nunca vai faltar orvalho sobre a tua cabeça. Ou seja, pode plantar, meu filho, pode fazer projeto, pode investir nos teus projetos. Eu estou declarando, filho, não vai ser como os outros que plantam, não tem chuva, as coisas secam debaixo da terra, as coisas morrem, projetos que morrem. Na tua vida não, meu filho, na tua vida vai ter orvalho, vai florescer os teus projetos. E aí ele disse algo, porque na sociedade da época, trigo é coisa de rico, trigo com fartura só os ricos armazenam em casa. E vinho, se você entendesse as técnicas da viticultura do Oriente Médio antigamente, só tem abundância de vinho dentro de casa quem tinha escravo para manter esse nível. Está dizendo assim, filho, tu vai ser grande, tu vai ter muitos empregados. O pai disse isso para o filho. Agora entenda, ele pensou,
eram gêmeos bivitelinos. Ele pensou que ele estava abençoando o mais velho. Esaú, a Bíblia diz, era caçador valente, peludo. Estava com 40 anos, já tinha 2 mulheres. Ele mesmo já tinha pego 2 mulheres, já estava casado com 2 mulheres. A Bíblia diz que ele era um líder. Os empregados olhavam para ele e diziam, ali está um líder. Todo mundo respeitava. O pai dizia, quando eu der a palavra da bênção, eu vou abençoar eu vou abençoar Esaú. A mãe preferia o fofo, o Jacó. Porque a Bíblia diz que ele era pacato, ele era caseiro. Ele gostava de ficar em casa cozinhando com a mãe. Coisa fofa, ele fazia cuca com a mãe para comer, para tomar café da tarde no sábado com as vizinhas da mãe. Ele era fofo demais, o Jacó. E a mãe queria que fosse o Jacó, o abençoado. Então ela pegou e botou pelos sobre o filho. Ela preparou a comida com o tempero do mais velho e disse, leva para o teu pai, diz que tu é Esaú e deixa o pai botar a mão na tua cabeça e te abençoar. Querido, com 40 anos, criado na saia da mãe, a partir daquela bênção, a vida dele mudou. Agora presta atenção nisso, para pior inicialmente. E é isso que muitas pessoas não entendem. Você olha para as circunstâncias e você julga as circunstâncias, elas dizer para você se você é abençoado ou não. E aí você olha, no momento que ele foi abençoado, o irmão dele ficou sabendo e disse, desgraçado, eu vou matar o meu irmão, meu pai está para morrer. Quando meu pai morrer, eu vou matar. Ele passou a falar toda hora para os empregados. Os empregados foram falar com a mãe e dizer, olha, o Esaú, mais velho, vai pegar o Jacó. E o Jacó é todo mole. O Jacó nunca trabalhou na vida, nunca pegou um machado, nunca pegou uma enxada, não sabe usar uma pá. O Jacó vai levar uma surra, ele vai matar o Jacó. A mãe, desesperada, diz assim, Jacó, foge. E do dia para a noite, o menino com 40 anos, o fofo, o preferido da mamãe, teve que fazer a sua primeira viagem sozinho. Teve que dormir a primeira noite fora de casa sozinho. Teve que fazer uma viagem que ele nunca fez na vida, porque ele estava sempre debaixo da saia da mãe. Então, aos olhos humanos, você vai me dizer assim, pastor, o texto bíblico está mostrando que a vida piorou. Deixa eu te explicar. Quando tu tens uma palavra de bênção sobre a tua vida, os teus problemas te empurram para o teu propósito. E você vai entender, porque a história, ela vai se desenrolando. Primeira noite fora de casa, o Jacózinho, porque ele era acostumado, ele tinha o quarto na tenda, o quarto dele, porque ele não era ele não queria casar, ele queria ficar com a mãe. Então a mãe tinha um quarto ali com ele, e ele tinha a televisão dele no quarto, onde ele maratonava séries da Netflix. E aí a mãe batia na porta e perguntava assim, já, como é que tá? Ele disse, mãe, eu tô na 7ª temporada de Stranger Things. Jacó, o almoço está na mesa, eu e seu pai estamos lhe esperando. Ele diz assim, mãe, pode trazer o prato de macarrão aqui, porque eu vou comer aqui, assistindo a minha série. Aí a mãe, 40 anos de idade. Eu acho que Deus está falando com algumas mães aqui. A mãe levava o prato de macarrão para ele, dizia, filho, desculpa a mãe ter interrompido a sua série. A mãe já está saindo do quarto, ela deixava o macarrão e saía. Aí agora, esse piá de 40 anos tem que fazer uma viagem sozinho para Padã Arã, antiga Babilônia. E ele vai fazer essa viagem, e um cara que nunca saiu da barra da saia da mãe, a primeira noite sozinho, a Bíblia diz, olha o detalhe da Bíblia. A Bíblia diz que ele teve que pegar uma pedra, e ele usou uma pedra como seu travesseiro. Isso mostra que era um molengão mesmo, que ele era daqueles assim que só podia dormir com travesseiros com infravermelho e magnetoterapia, senão
senão dava torcicolo de manhã, ficava com o pescoço duro, daí a mãe tinha que ir lá fazer uma massagenzinha para soltar. E ele puxa uma pedra, um molenga, para deitar. Eu fico pensando o medo de alguém no meio do deserto, viajando para a antiga Babilônia, região do Iraque hoje, parando sozinho no deserto, ter que dormir. Aí ele dormiu de cansado. E quando ele adormeceu, ele tem um sonho. Deus aparece para ele. E a parte mais bonita do texto bíblico é que Deus sussurra. É como se ele tivesse deitado naquela pedra e Deus se agachasse para falar no ouvido dele: Jacó, tu não me conhece. Eu sou Deus de Abraão, o teu vô. Eu que abençoei Abraão. Eu sou Deus que fiz uma aliança com Isaac, o teu pai. E a partir de hoje, eu sou o teu Deus também. Não tenha medo de nada. Quando Deus diz não temas, é porque ele sabe que no coração tinha medo. Não temas, eu vou estar contigo. Eu te abençoarei e eu te prosperarei. O cara está fugindo com uma mão na frente e outra atrás, deixando todo o patrimônio para o irmão mais velho. E Deus está dizendo que vai abençoá-lo. E no mesmo momento, ele tem uma visão de uma escada que está no chão onde ele está deitado e encosta no céu. E tem anjos. Olha só que interessante, o texto diz que é primeiro subindo, anjos subindo e anjos descendo. Gente, anjo só desce. Quando a Bíblia diz que tem anjos subindo, é porque Deus está trocando a escolta. Está mudando o nível e o tipo de anjo que vai te acompanhar. É uma nova guerra, uma nova batalha, uma nova jornada, um novo plano que Deus tem para a tua vida. Então, ele troca os anjos, porque o anjo do Jajá que morava com a mãe, não pode ser o mesmo do anjo que vai acompanhar ele na jornada de se tornar um homem próspero e abençoado. E ele está viajando, e ele viaja para a casa do seu tio, irmão da sua mãe, porque o cara que é criado pela mãe, ele não decide nem onde ele vai, é a mãe que diz. A mãe disse: vai para Padarã, vai para a casa do meu maninho, o Labão, o teu tio, vai lá. E guri que a vida inteira ficou na casa da mãe, quando sai a primeira vez, carente, se apaixona. Ele chega lá, ele conhece a prima dele, Raquel, o nome da prima, e ele se apaixona, e pensa num tio jaguara que ele tinha. O tio percebe que o sobrinho está apaixonado pela filha, e ele chega, olha, diz assim: consegui mão de obra barata, consegui um trouxa para trabalhar para mim de graça. Ele chega para ele, para o Jacó, e diz: ô Jacó, estás gostando da minha filha, né? Raquel: sim, estou apaixonado, tio, nunca me apaixonei antes, e quero casar com ela. O tio: eu deixo tu casar com ela, trabalha para mim 7 anos, como um escravo, e depois de 7 anos, eu te dou ela como esposa. Olha o que é um menino que a mãe criou, não sabe fazer negócio. Ele aceita qualquer coisa que dizem para ele, não tem a capacidade de dizer assim: ô tio, 7 é muito, 3 anos, fechou? Bate aqui, tio. Não, tudo ele, tá bom, 7 anos, estou trabalhando para ela. E a Bíblia diz que ele era tão apaixonado, que os 7 anos pareceram 7 dias. Olha um cara de 40 anos, com esse nível de imaturidade. Pareceu 7 dias, trabalhou que nem um bobo para o tio, de graça, para casar. No dia, os judeus fazem festa de 1 semana. Na última noite, o Labão pede para os filhos, os cunhados: ó, senta na mesa e mete manguaça nele, deixa ele beber, dá-lhe. E o Jacó, noite de núpcias, festa, bebeu todas. Diz: ó, agora está terminando a festa, Jacó, entra na tenda, porque tu vai perder a tua virgindade, tu vai casar. E ele entra na tenda, garanhão, vai lá, e todo mundo: Jacó, Jacó, Jacó. E o Jacó, todo bêbado, e todo bêbado faz papel de bobo.
Por isso que os sábios não se metem com bebidas que não convêm. Os sábios, eles mantêm a sua autoridade em todos os lugares. O Jacó, ele entra, o tio, esperto, ele tinha uma filha mais velha, que se chamava Lia, e era um bucho, era muito feia. Ela estava encalhada, ninguém queria casar com ela. O que ele fez? Lia, entra. Botou a Lia para dentro do quarto, e ele, bêbado, dormiu com a Lia. Quando passa o efeito da bebida, aquela dor de cabeça, ele acorda de manhã, ele olha assim, mas não é a Raquel do meu lado? Ele olha, esfrega o olho de novo, ele sai da tenda brabo. Oh, que isso? Cadê a Raquel? Eu trabalhei 7 anos pela Raquel. Onde é que está a Raquel? Vocês me deram a Lia. Deus me livre, coisa mais feia. E aí o Labão, astuto, novamente, porque sabia que a irmã tinha criado um bobo, diz para ele assim: ah, desculpa, eu esqueci de te avisar. É que na nossa cultura, nós nunca damos a mais nova em casamento enquanto a mais velha não casa. Então você casou com a mais velha, mas não tem problema, Jacó, eu faço uma proposta boa para ti. Tu trabalha mais 7 anos para mim como escravo e eu te dou a Raquel. Olha o que é um menino criado pela mãe. Ele podia ter dito assim: não, eu já trabalhei pela Raquel, pode me dar a Raquel. Ele, tá bom, mais 7 anos. Mas nunca esqueça, o pai tinha posto a mão na cabeça dele. Nunca esquece, quem tinha autorização para dar certo na vida era esse bobo, e não o Esaú, que era o cara fera, o cara top. E se ele não tivesse tido, se o irmão mais velho não tivesse dito para ele assim: eu vou te matar, a mãe nunca tinha largado da vida dele. Ele não casava, ele não ia trabalhar, ele não ia prosperar. Então até o irmão querer matá-lo era uma bênção na vida dele, para ele se tornar homem de uma vez. E assim ele casou. E agora pensa num bobo quando casa. Estava casado com 2, gostava só de uma. Só que na cultura, cada uma trazia uma serva que também servia de concubina. E aí você vai lendo o texto bíblico, o texto sagrado vai dizendo que ele arranjou um problema para ele. Porque ele tinha 4 mulheres para dar conta. Cara, trabalhar no pesado, trabalhar com rebanho, gado, bicho, terra, chegar cansado em casa. Ele queria ligar o Jornal Nacional, jantar e dormir. E às 4 o dia inteiro sonhando qual ia deitar com ele. Gente, ter uma esposa exige sacrifício. Porque o amor do marido tem que ser um amor sacrificial. Por isso que um homem, ele sabe que ele só pode ter uma mulher na vida. Homem de verdade, tá? Não é essas coisas que estão por aí. E pior que tem mulher indo atrás desses caras. Porque o homem de verdade, ele tem uma mulher e ele se sacrifica por ela. E eu acho muito interessante que esse era o momento que os homens de verdade dessa igreja deveriam dar glória a Deus. Eles têm uma dificuldade. Eu desconfio muito dos outros. Uma meia dúzia escapa. Uma meia dúzia. Cara, se eu estou ouvindo o meu pastor dizer isso, eu sapateio e dou glória a Deus. Mas eles ficam sentados igual o Buda. A vida dele era um inferno. 14 anos trabalhando como empregado. Ele trabalhou mais 6 como escravo, porque era um cara imaturo. Ele saiu de casa com 40. 20 anos depois ele tinha 60. As mulheres chegam para ele e dizem assim: Jacó, tu trabalha para o nosso pai, nós não temos nada. Nós não temos nada, nós não temos uma ovelha. Nós não temos uma vaca, Jacó. Nós não temos um quinhão de terra onde cai morto. Não temos uma casa. Jacó, tu tem que começar a trabalhar para ti, para conquistar as coisas. As mulheres. Por quê? Porque era o perfil de um homem criado pela mãe, protegido pela mãe. Aí a mulher tem que dar aquela cutucada. E ele, é mesmo? Então vai falar com o nosso pai. Empurraram ele. E covarde é brabo, né? Vai falar com o nosso pai. E fala com ele que agora tu quer trabalhar por um salário.
tu quer um salário, tu não quer mais trabalhar só pela comida. Tudo isso está na Bíblia. E ele vai conversar com o sogro, que também é tio, porque ele casou com as primas. E ele diz: eu quero começar a ganhar um salário. Aí fala, qual é a tua proposta? De novo, homem fraco, não sabe propor. Um cara que só fez mau negócio na vida. Você sabe a pigmentação de pelagem do dálmata? Você sabe o cachorro dálmata? Sabe o cachorro dálmata? É uma pigmentação rara nas ovelhas do Oriente Médio. Aquela pigmentação malhada. Ele ficou tão nervoso quando o que tu quer? Faz a tua proposta. Ele ficou tão nervoso que ele disse: vamos fazer assim, quando nascer uma ovelha malhada, ela é minha. Aí o sogro, na hora, né? Porque o sogro sabia que ele era fraco. Disse: fechado. Vai trabalhar mais 10 anos para ter 3 ovelhas. Fechou. Mas nunca esquece, você não precisa ser bom em nada. Você só precisa de uma palavra de bênção na tua vida, que te autoriza a sua vida a dar certo. Eu conto tudo isso para você entender. Jacó fazia força para dar errado. Ele fazia força para a vida dele dar errado. E essa família se tornou a nação de Israel, que existe até hoje. A nação de 9 milhões de pessoas. A nação que mais bilionários tem per capita. Os mais ricos. As pessoas mais ricas do Brasil são descendentes desse homem Jacó. Roberto Marinho, falecido dono da Rede Globo. Abravanel, dono do canal SBT. Vou parar por aqui, essas informações não preciso te dar, não interessa. Para você entender o que é bênção, o que é autorização para dar certo. O que acontece? Ele fez um negócio tão ruim, o Jacó, que ele se desesperou. Então ele, cuidando das cabras e das ovelhas do sogro, e ele queria malhada, ele pegou vara de amendoeira, pegou a faca, fez listras na vara de amendoeira, e quando as fêmeas iam tomar água, estavam no cio, e elas eram cobertas pelos machos, então ele fincava na frente dos olhos dela, quando ela ia beber água, uma vara listrada. O cara estava tão desesperado que ele estava acreditando em disco voador, para fazer nascer cabra, que ele queria salário, queria poder chegar em casa e falar para as mulheres: estamos começando a ter alguma coisa, olha o meu salário aqui. Mas nunca esquece, fazendo essa bobagem de colocar as varas na frente, e a Bíblia conta isso. Deus olhou e disse o quê? Eu tenho um compromisso com ele, porque esse cara foi marcado com uma palavra de bênção. Eu vou fazer a vida dele dar certo. Começou a nascer somente cabras malhadas, Roberto. Somente. Chegou a tal ponto que ele ficou mais rico que o sogro. Sabe os 20 anos que ele ficou rateando, pateando? Em pouco tempo ele recuperou os 20 anos. Por quê? Ele tinha uma autorização para a vida dele dar certo. Chegou um ponto que agora o sogro chamou ele: Jacó, vem cá. Tu está me roubando? Não. Como é que tu trocou de carro? Como é que tu comprou casa na praia? Como é que tu está tão rico? Às minhas custas. Ele disse: pode parar. Foi Deus que me abençoou, porque tu sabes o mau negócio que eu fiz contigo. Eu pedi as cabras malhadas, elas são raras, pigmentação rara de criação de ovelha e cabra, e Deus fez começar a nascer cabra malhada para me abençoar, porque Deus tinha um compromisso comigo. Aí ele começa a se tornar um homem, ele começa a acordar, ele começa a se tornar um homem espiritual, ele começa a entender o valor de você ter uma palavra de Deus na sua vida, de você ter a bênção de Deus para a sua história. E eu gostaria muito que você começasse a acordar e a entender sobre o poder da bênção na sua vida. E ele se torna o homem mais rico. E um dia, quando ele vai encontrar o irmão dele, ele não ficou com nada do pai dele. Lembra? Ele fugiu com uma mão na frente e outra atrás. Quando ele volta mais rico que o pai dele, sem o pai ter dado uma moedinha. Por quê? Ele tinha
a bênção, que é a autorização para a sua vida dar certo. O que é maldição? Maldição é a falta de autorização para a sua vida dar certo. Você não tem autorização do céu. Você vai começar casamento, você vai começar namoro, você vai começar projeto, você vai começar empresa, muitas vezes, e nunca vai concluir, e nunca vai chegar no lugar. Porque para Esaú, o Isaac, o pai, diz assim: filho, tu vais viver da tua espada. Tu vai viver da tua espada, tu vai viver longe do orvalho, tu vai viver longe da exuberância da terra, e tu vai ser servo dos teus irmãos. Então você sempre quer que o seu negócio dê certo, mas como você não tem autorização, você volta para a posição de estar debaixo de pessoas. Você é orgulhoso, você quer ficar por cima, mas você não tem uma palavra do céu para te colocar nessa posição. Se eu posso compartilhar contigo, esse princípio eu aprendi há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Irmãos, o dia que eu falei, agora eu vou contar da minha história. O dia que eu falei para os meus pais, eu já era um homem maior de idade, mas por respeito, porque eu sabia do princípio, eu falar para os meus pais: eu fui chamado por Deus, eu vou ser pastor. O meu pai me lavou. Meu pai não queria que eu fosse pastor. A minha mãe ficou triste. Ela disse: filho, eu paguei tantos teus estudos para tu ser alguma coisa na vida, e tu vai ser pastor. A cabeça da minha mãe. Eu vi disso. Eu cheguei para o meu pastor. O meu pastor, a minha igreja era uma igreja do fogo, do avivamento. Ela tinha janelas na lateral. Era tanta gente nos nossos cultos que as pessoas ficavam nas duas calçadas do lado de fora. Eram vasculantes as janelas para participar da celebração. Eu nunca tive tempo com o pastor. Eu nunca tive tempo. Eu nunca fui amigo do meu pastor. E eu quero te dizer algo, como meu testemunho: você não precisa que o seu pastor seja seu amigo. Amigo você pode ter um monte por aí. Pastor você só tem um, ou a equipe dele. Ele é pastor. Se for seu amigo, amém. Se não for, ele é seu pastor. Isso é mais importante, a relação pastor-ovelha, do que qualquer outra coisa na vida. E aí, eu fui contar para o meu pastor: meu pai e a minha mãe meu chamado, eles não ficaram felizes, não deram uma palavra legal para mim. Ele sabe o que ele fez? Presta atenção no poder da palavra de bênção. Ele chamou todos os pastores, todos os missionários, os anciãos da igreja, e disse: Samuel, vem cá. Me botou de joelho aqui na frente. Eu era já com 19 para 20 anos. Ele botou a mão na minha cabeça e ele disse: aonde ele pregar, ele vai ter muita autoridade, muita sabedoria. Ele vai ser abençoado. Muitas pessoas vão ouvi-lo. Nunca vai faltar nada. E eu não contei hoje de manhã, porque eu não quero que pareça orgulho, mas eu vou contar o que ele disse, porque é público, e muitas pessoas ouviram isso há 30 anos atrás. Disse assim: ele, quando o nome dele for referido, do Samuel, o inferno vai tremer. O inferno nunca vai gostar dele. Ele vai ser perseguido pelo inferno, mas ele nunca vai ser tocado. Então, quando eu digo para você que eu tenho um ministério abençoado, eu não estou baseado no número de pessoas que a nossa igreja tem. Porque se tivesse uma pessoa me ouvindo hoje, eu ia dizer: eu sou abençoado. Mas da onde? Eu tenho uma palavra de bênção sobre quem tem autoridade sobre a minha vida. E essa palavra me acompanha. Irmãos, vocês não sabem o que eu já passei. Vou contar uma. Um dia, uma moça que era prostituta mesmo, tá? Profissional, de beira de estrada, se converteu aqui na igreja. E ela vinha com muito sacrifício, trazendo 5 filhos. Só que o pai dela era matador, pistoleiro, aqui da região. O Rafael lembra. E ele ficou com raiva quando soube que a filha se converteu. E ele começou a mandar mensagem para mim, para minha esposa, dizendo: eu vou te achar e eu vou matar você e vou matar os seus filhos. Começou a mandar mensagem para as pessoas da igreja. Eu lembro da Marília.
A Marília e todo o pessoal lá que trabalhava com a Marília, mandando mensagem: pastor, ele passou aqui, e ele disse que vai te achar, ele vai te matar. E ele era matador mesmo, não vou dizer o nome, mas alguns talvez até conheçam ele. O cara era perigoso mesmo. Sabe o que eu falei para minha esposa? A minha esposa, ela chorava, mas eu disse assim: amor, se chegou a hora, amém. Irmãos, nunca fugi, mas nunca encostou um dedo em mim e na minha família. Um dia eu saí daqui atendendo pessoas, saímos muito tarde. Meus filhos eram pequenos, na frente da minha casa tinha 4 travestis. Descobriram onde eu morava, está no portão da minha casa para me agredir. E a minha esposa: dá volta, e não sei o que. Volta nada, peguei, abri a porta e fui falar com eles. Porque eu tive um homem que disse: você vai ser sempre cheio de autoridade. Eu não sou um louco, eu não sou esses bobos que estão dentro da igreja dizendo: pai, porque eu sou. Quem te disse que tu é? Quem liberou essa palavra sobre a tua vida? Tinha autoridade para te dizer alguma coisa? Eu recebi, irmãos. E essa palavra, ela tem validade eterna no céu. Porque quem me abençoou era a posição de autoridade sobre mim. Nenhuma palavra cai. Ainda hoje, irmão, pergunta para os meus pastores, Haroldo, Carlito, constantemente eu mando um pix, mando uma oferta para eles mandam uma palavra de bem. Pode pegar meu celular, ver. Quase toda semana. Eu sou assim, eu honro. E eles liberam palavras de bênção sobre a minha vida, mas cada palavra, sabe por que a vida dá certo? Porque ela tem autorização do céu para dar certo. E essa autorização, ela chega através de alguém, porque a Bíblia diz em Hebreus 7,7, que o maior abençoa o menor. Os meus filhos me abençoar não tem poder. Não tem, eles são menores do que eu. Eu abençoar os meus filhos tem poder. Eu sei que hoje a gente Deus te abençoe, Deus te abençoe. As pessoas não sabem o que elas estão falando. O Deus te abençoe virou desejo de que aconteçam coisas boas. Ficou que nem dizer assim, que o teu dia, um bom dia. Não, querido, você não sabe. Quando eu libero uma palavra, quando eu chego, constantemente quem conversa comigo, quem acompanha, quando eu digo: hoje vai ser o melhor dia da sua vida até aqui, não fico triste. Mas eu sei que às vezes a pessoa ela acha que é só, querido, quem está falando contigo é teu pastor. Eu não entendo, tem pessoas que a celebração não terminou. Pastor Manolo, a celebração não terminou e a pessoa está saindo. Eu não saio de uma celebração antes da última palavra, que comece a melhor semana da sua vida. Eu não sou louco. Tem gente que não dá valor. E eu te pergunto, quem autorizou a sua vida a dar certo? O que é um casamento abençoado? Você pergunta: mas vocês se amam? Aham. Tá, mas quem abençoou essa união de vocês? Porque tem gente que já se deitou, já teve tanto namoro, tanto relacionamento, inclusive dentro da igreja, que Deus nunca abençoou, vive frustrado, vive dando errado, porque só dá certo, queridos, quando você tem alguém que olha e diz assim: sejam um homem e uma mulher abençoados. Sabe por que meu casamento é abençoado? Não é porque não tem luta, porque você viu a vida do Jacó, teve muita luta, mas deu certo. Não é a luta o teu problema. O teu problema é a falta de bênção sobre a tua vida, porque bênção revela o teu valor, a tua identidade e o teu destino, o lugar que tu vai chegar. E quando você não tem bênção, como é o caso, vou para o ponto número 2, porque eu estou me estendendo, gente. Estou no ponto número 1 faz 50 minutos. A falta de bênção aprofunda o vazio na identidade e na ausência de propósito de vida. Olha para Esaú. Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção para mim? Gênesis 27, 38. Abençoe também a mim, meu pai. E levantando a voz, Esaú chorou. Então Isaque, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis. Era o filho preferido. Mas ele disse: filho, tu perdeu. O que eu tinha para falar agora, tu perdeu. Tu vais morar longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada. Irmãos, o meu relacionamento da minha esposa, a minha filha pega as nossas fotos do tempo de noivado e ela diz assim: mãe do céu, o que tu fez com a tua vida? Como tu foi casar com um homem tão feio? Tu era tão linda. Eu tenho que escutar isso da minha filha. Eu sei que eu sou feio. E ainda antes de casar, irmãos, eu era magro.
Vocês conhecem a história do crucifixo da noite de núpcia? Conhecem? Um dia eu vou contar, hoje não, porque o tempo está acabando. Irmãos, quando eu estava de frente, parecia que eu estava de lado. Quando eu estava de lado, parecia que eu tinha ido embora. E ainda, irmãos, ainda ficando careca. Mas o meu pastor falou assim para mim: tu não te preocupa com quem tu vai casar. Ela vai olhar para ti, ela vai te apaixonar, ela vai se apaixonar por ti, e ela vai querer casar contigo. Estou eu, no meio de 5.000 pessoas, adorando a Deus. Fui buscar a Deus, irmãos. Eu nunca fui para a igreja para procurar alguém para namorar, para casar. Porque tem gente que não consegue nem adorar a Deus, né? Tá toda hora. Está procurando alguém. Irmãos, estou eu no meio de 5.000 pessoas. Feio que eu era. Ela me vê de longe, pela primeira vez. E ela chama, as pessoas que estavam com ela do lado e diz assim: olha como ele é lindo. E a pessoa que estava do lado, o inimigo se levantando, disse assim: meu, mas... Karina, aquele, eu usava uma calça verde, era um mau gosto, irmãos. Quando eu casei, a minha esposa jogou fora minhas roupas. Ela dizia: eu não vou andar contigo com essas roupas feias que tu usa. Sério, irmãos, isso é para mostrar o poder da bênção de Deus sobre a vida de um homem. E aí, de longe, ela disse: meu Deus, como ele é lindo. Ele disse: Karina, tu não pode estar falando daquele lá com a calça verde. Ele está ficando careca, ele é magro, parece que vai bater um vento, vai levar. Ela disse: mas eu vou estar casada com ele daqui a um ano. Eu nem conhecia ela. Ela olhou e disse isso. Não, e aí olha o que é uma pessoa, porque eu sou aquele tipo de cara que eu faço força para dar errado, mas eu sou tão abençoado que dá certo. E ela me procura para conversar comigo, e eu corto ela, porque eu achei ela feia. Achei ela feia. Meu Deus, irmão. Mas quando tu tem autorização do céu para a tua vida dar certo, sabe por que tem muita gente vivendo da sua espada? Tem gente que não pode mais contar nos dedos quanto relacionamento começou e já terminou, e se entregou sexualmente, sem bênção, só traz depressão. Sabe por que tu nunca teve um pai? Tu nunca honrou a tua família espiritual, a igreja, para liberar uma palavra sobre a tua vida. Quem disse que a tua empresa é abençoada? Porque às vezes dinheiro é maldição. Esaú ficou com dinheiro, mas teve uma vida desgraçada. O que é uma pessoa que não tem identidade revelada por Deus? O dia que o irmão dele sai, ele tinha 2 mulheres, o Esaú. Ele vai lá e pega uma terceira. Guarda isso. Todo problema de imoralidade sexual, pornografia na vida de um homem, não é um problema ético, porque muitas vezes os homens estão caindo em pornografia, em um monte de coisa errada, e eles choram depois, porque eles amam a Deus, eles são crentes, eles não querem, mas ficam caindo, porque não teve um pai que cheirou a roupa dele, puxou, abraçou, beijou e disse: meu filho, tu tem cheiro de que dá certo na vida, meu filho. Quando tu tem identidade, tu não precisa ser que nem o Esaú. O Esaú já tinha 2, ele precisava de uma terceira. Mas quando o homem se sente frustrado, o homem se sente pressionado, coibido, o homem usa a imoralidade sexual e a pornografia como válvula de escape para o seu estresse. Então começa a dar porrada, bomba, tiro contra a vida dele. Como ele não tem identidade, ele não é abençoado, o que ele faz? Ele pensa: não tem problema também, se eu olhar um pouco de pornografia, Deus perdoa, e não sei o que, e o diabo ri na cara dele. Porque um homem vazio de identidade, vazio de significado, ele sabe que ele não precisa de válvula de escape para os seus problemas, porque ele tem autorização do céu para a sua vida dar certo. Esse é o Esaú. Ficou com dinheiro, ficou com mulher, mas eu não queria ter a vida dele. O Jacó
cheio de problema. Deus olha para aquela família do Jacó e diz assim: essa família eu vou fazer o povo mais abençoado da terra, e eu vou chamar de Israel. E essa nação existe até o dia de hoje, e os filhos dessa nação são as pessoas mais ricas do mundo. Você usa Instagram? Zuckerberg, judeu, ele é descendência de Jacó, ele tem essa bênção sobre a vida dele. E aí vai longe, posso citar vários sobrenomes aqui. Steven Spielberg, conhecem? O maior diretor de cinema de Hollywood? Judeu. Ele é bilionário e é judeu. E eu posso contar para vocês assim, sem fim, a diferença de uma vida abençoada e de uma vida sem bênção. Agora Deus, Ele preparou, número 3. Guarda isso no teu coração que eu vou falar agora. Identidade e destino não se cria, se recebe do alto. Vamos dizer juntos? Identidade e destino não se cria, mas se recebe do alto. Diga para a pessoa que está do seu lado: sua identidade e seu destino você não cria, você recebe do alto. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Diga assim: para que a bênção de Abraão chegasse a mim. Jesus não morreu na cruz somente para te salvar. Jesus também morreu na cruz para te abençoar com a mesma bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bênção é quando alguém diz quem você é e aonde você vai chegar, em todas as áreas da sua vida. E a bênção sempre chegará na tua vida através de alguém superior a você. Os pais deveriam nos abençoar. Só que um homem só pode dar aquilo que ele recebeu. Então muitas vezes os nossos pais não conseguiram liberar a bênção sobre nós. E aí Deus prepara uma nova família para cada pessoa, que se chama igreja. Para que dentro da igreja Deus levante lideranças, paternidade espiritual sobre você, para te dar identidade e para te dar destino. E eu aprendi algo, irmãos. Irmãos, tem um cara que tem problema, sou eu. Meu nome é Samuel Criticado Piangers. E nas duas áreas que eu mais fui abençoado, que é a ética sexual e a ética financeira, são as duas áreas que eu sou mais caluniado. Pensa num cara que diz para qualquer um: pode pegar meu CPF, meu imposto de renda, você pode saber tudo. Eu não tenho nada para esconder. E mesmo tendo essa postura, eu sou perseguido. Você está preparado para ser abençoado? Você quer ser abençoado? Porque no dia que Jacó foi abençoado, ele criou um inimigo. Ou você acha que tem gente que vai gostar de ver a tua vida dar certo? Tu acha que todo mundo vai ficar feliz em você prosperar? Se você prosperar, você vai ter pessoas desejando o mal para você. Mas não se preocupe, porque a bênção revelou quem você é e aonde você vai chegar. Então, queridos, todos os ambientes, eu vou numa repartição pública, em todo lugar que eu vou, irmão, todo lugar que eu vou, eu quero saber quem é o maior. Eu presto respeito a essa pessoa. Eu vou num posto de saúde, se me disser: essa moça aqui dos serviços gerais é ela que manda no posto de saúde, eu trato com todo respeito. Por quê? Porque lá no posto de saúde ela é superior a mim, e se ela liberar uma palavra, me abençoa. Eu vou em prefeitura, eu sou maltratado. Eu vou em repartições públicas, vou em hospital.
Eu sou que nem você, eu também às vezes sou destratado, tratado injustamente, mas sempre diante das pessoas superiores eu presto honra e respeito, e a minha vida dá certo. Irmãos, para a glória de Deus, pregadores os mais famosos do Brasil são meus amigos. Eu tenho contato deles. Eu nunca fui atrás. Mas é em todo o ambiente, Rafa, eu quero saber quem é o superior, porque o superior abençoa o inferior. Agora, quem não é abençoado vive da sua espada, vive brigando, vive discutindo, vive pedindo respeito, vive mendigando a atenção dos outros, mendigando a consideração das outras pessoas. É porque você não teve um pai para dizer para você qual é o seu valor e aonde você vai chegar. Porque o dia que você for assim abençoado, você nunca mais vai temer as pessoas, porque você não deve nada a ninguém. Ficou resolvido isso, e a sua vida flui para a glória de Deus. A minha oração é que Deus possa despertar o seu entendimento espiritual, e que essa série Liberando Destinos Proféticos, ela esteja acordando você. E eu te digo, quando descer a bênção de Deus sobre a sua vida, através de uma palavra, que é uma pessoa de autoridade, você vai recuperar todos os anos perdidos da sua história. Escreve isso. Irmãos, ontem eu preguei na conferência da maior igreja de Joinville, na conferência de homens. Eu mandei nos meus NAC, quem queria ir comigo, só 2 foram. Obrigado, eu estou brincando, muitos. Tu me rejeitou, ainda disse vamos, não, mas não tem problema, eu te perdoo. E aí levei 2 irmãos daqui, o pastor Márcio e o Rafael. Irmãos, preguei essa mesma palavra. Eu vi ontem homens, está filmado, 70 anos, o Rafa estava comigo, 70 anos, os caras vinham chorando, tremendo, e se jogavam aos pés dos pastores lá da igreja Siloé, depois dessa palavra, dizendo: pelo amor de Deus, eu sempre vivi da minha espada, sempre, tudo que eu conquistei meio que escapa das minhas mãos, pelo amor de Deus, me abençoa como filho. Eu via adolescentes de 13 anos, chorando, se atirando aos pés dos pastores, dizendo: pelo amor de Deus, coloca a mão na minha cabeça, porque eu não quero perder a minha vida. Centenas de homens ontem entenderam que para você liberar o destino profético, para você prosperar, você precisa de uma palavra de bênção sobre a sua vida. E sem essa palavra, você vai viver da sua espada. Feche os seus olhos, querido. Vamos orar. Não pense em ninguém, não olhe para ninguém. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E diga para Deus: Deus, eu não quero viver da minha espada. Eu não quero ter que conquistar as coisas com a minha espada. Eu não quero viver me rastejando diante das outras pessoas. Cansa viver da própria espada, meus irmãos. Diga para Deus isso. Comece reconhecendo. Diga para Deus: Deus, ficou um vazio, porque eu nunca tive pai, nunca tive paternidade espiritual, e quando tive não deu valor. Diga para Deus. Diga para Deus: Pai, abre meu entendimento, e eu quero ser como Jacó. Eu quero chegar e dizer: Deus, eu não mereço, igual Jacó, mas eu preciso de uma autorização do céu para minha vida começar a dar certo. O tempo está passando e sobra pouca coisa para as pessoas que não foram abençoadas. Talvez o seu pai e a sua mãe não puderam te abençoar. Talvez até o pai e a mãe são um peso para você. Quanta coisa, quanto projeto você já começou, quanta força, quanto dinheiro você já colocou em coisas, e nunca teve uma palavra de bênção sobre a sua vida.
E você sempre está inventando uma coisa nova. Porque quem não encontrou o significado da sua história, do seu propósito, fica se entretendo com as mediocridades da vida, com as coisas pequenas. Homens e mulheres abençoados por Deus, eles têm uma grande visão, um grande significado de vida, um grande propósito de vida. Todos que olham para eles dizem: eles são uma inspiração. A minha oração é que nessa série Liberando Destinos Proféticos, Deus esteja te levando à vida que Ele preparou, aos planos que Ele tem para a sua vida e para a sua história. Que comecem os melhores anos da sua história, que você seja liberado para viver destinos proféticos. Tudo que está escondido no coração de Deus venha se manifestar sobre a sua vida. Deus não tem coisas pequenas, Rafael. Deus não tem coisas pequenas. Ele te abençoa e diz: Ele te forja para coisas grandes.